pela vida do servo do Senhor. Ele nesta noite é um instrumento enviado do céu para a minha e para a tua vida. Na simplicidade do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, o teu servo, Senhor, Diego Tigério. Nós te pedimos, Senhor meu Deus, nesta noite, Senhor meu Deus, derrama, Senhor meu Deus, sobre a vida dele um bálsamo, ao ponto, Senhor meu Deus, que ele venha a ser, sim, o teu instrumento para trazer alívio, para trazer refrigério, para trazer renovo às nossas vidas, Senhor. Usa ele, Senhor meu Deus, como teu instrumento nesta terra, nesta noite, para as nossas vidas. E desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você aí aonde você está. Que você e sua casa possa receber todas as bênçãos que Deus tem preparado. Amém? Queria compartilhar uma palavra hoje nesta noite para o nosso coração. Quero louvar a Deus pela essa oportunidade que Ele nos dá de podermos uma vez mais estar aqui adorando a Deus, tendo este privilégio dessa ferramenta que Deus tem preparado, que assim podemos transmitir a palavra para diversos lugares, né? Seja aqui em São Paulo, fora de São Paulo, no Brasil ou fora do Brasil. Esse instrumento que Deus tem preparado, e louvamos a Deus por isso. Queria compartilhar uma palavra hoje para a nossa edificação nesta noite, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são chamados, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne
se glorie perante Ele. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, toda vez que nós vemos essa mensagem da cruz, que lemos ou ouvimos, nós vemos que a cruz, ela trouxe e vem trazendo até os dias de hoje um grande impacto, vem trazendo grande transformação e mudança na vida de diversas pessoas, de diversas classes, níveis culturais, sociais, econômicos, vem trazendo um impacto, porque a cruz é, na verdade, um impacto, e ao mesmo tempo que ela é um impacto, ela é um confronto, e é uma transformação, e ela é o maior símbolo que até hoje nós vemos em diversos lugares, o símbolo da cruz sendo usado, a cruz como um símbolo. Hoje nós vemos até em boné, roupas, e vemos de diversos lugares a cruz sendo usada. Essa mesma cruz que Paulo vem dizendo aqui, que a mensagem ou a palavra da cruz é uma loucura. Essa mesma cruz que ele identifica como uma loucura, porque se nós vê antes, a cruz era um símbolo de maldição. A cruz nós vemos mesmo na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, eu queria ler aqui juntamente contigo, para nós ver a mudança que Jesus faz e fez e continua fazendo por cada lugar e ambiente que Ele vai passando. Nós vê que a cruz, antes de Jesus passar, olha como que a cruz era, diz aqui em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, que é a cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então nós vemos que o madeiro, a cruz, era um símbolo de maldição. Até muitos séculos atrás, antes de Jesus passar por esse ambiente, a Bíblia vai dizer que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro, que fosse crucificado. Ele não poderia ficar nem até a noite, que era para não poder contaminar a terra com maldição. Então a cruz era um símbolo de maldição, na onde pessoas que cometiam os piores delitos e os piores pecados abomináveis que nós imaginamos, eles eram condenados e crucificados na cruz, desde o tempo dos primórdios, dos patriarcas de Faraó. Nós vemos que Faraó manda crucificar o padeiro que tinha sido preso num madeiro. Então nós vemos que a cruz era usado pelo mundo para condenação, humilhação, para a pena de morte. Então essa mesma cruz que Paulo ele identifica agora como uma loucura, porque Paulo, sendo um judeu e conhecendo muito bem da lei, entendendo muito bem que a cruz era um símbolo de maldição, que a cruz só passava pessoas que eram malditas, condenadas, e agora, por um determinado tempo, Jesus sendo rei, ele tem que passar pela cruz, e essa mensagem, esse acontecimento soava no ouvido dos judeus e de todo aquele povo que tinha presenciado ou que ouvia falar disso, ou que pelos lugares que Paulo passava pregando, que Jesus tinha sido crucificado,
para poder perdoar o pecado, para poder salvar a humanidade, e aquilo soava aos ouvidos de algum como algo de refrigério, como uma mensagem de amor, como uma mensagem de resgate, de transformação, mas no ouvido de outros soava como algo abominável, como uma loucura, porque eles olhavam e diziam: mas como pode a cruz, que é um lugar onde passa maldito, que é um lugar onde passa condenados, agora passar alguém e poder dizer que através dessa cruz, alguém que crê pode ser salvo? Por isso que Paulo identifica como uma loucura, não no sentido que aquilo era uma loucura de alguém que não tinha algum problema, algum distúrbio, não, mas que era uma loucura, isso no ouvido de quem ouvia essa mensagem, ela passava a ser uma loucura, porque muitos não criam e não acreditavam, e começava a dizer: mas como é que pode essa cruz, como é que pode esse Jesus que passou na cruz, agora está dizendo que eu tenho que carregar a minha cruz também, e que eu tenho que crer nessa mensagem para poder ser salvo? Então Paulo vai dizendo que essa mensagem é uma loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que vão sendo salvos é o poder de Deus, porque realmente a mensagem da cruz é uma loucura. A mensagem da cruz realmente, se nós for ver bem, é uma loucura, mas não uma loucura que nos deixa mal, mas sim uma loucura que deixa a nossa mente totalmente sã, uma loucura que nos traz totalmente o entendimento, porque é uma loucura que nos traz a alegria de volta, é uma loucura que nos traz e nos faz levar a entender novamente a nossa identidade, de podermos saber que nós viemos dele e que somos dele, e que a nossa vida só tem sentido se for por ele, que a nossa vida só faz sentido se for para ele, que é para ele, por ele que nós vivemos, e é nele que nós esperamos. Então essa mensagem da cruz realmente é uma loucura, porque é ao nível de nós vemos que Deus, que a Bíblia vai dizer que nem o céu e a terra pode suportar ou pode comportar a existência e o tamanho de Deus, e agora vem uma mensagem pelos profetas dizendo: eis que a virgem vai conceber e vai ter um filho. Então isso já se torna uma loucura, porque na onde uma virgem pode conceber, se ela é virgem já diz tudo, ela nunca teve uma relação, como que agora ela vai conceber e vai ter um filho, e esse filho vai nascer e é o Messias, é o Deus encarnado? Como é que pode um Deus que não cabe no céu e na terra? Como é que pode um Deus que não habita em templos feitos por mão humana, porque ele não cabe nem no céu e na terra, quem dirá num templo? Como é que pode agora ele vir e ocupar um corpo agora e poder andar na terra pregando o amor, pregando a salvação e dizendo que o alvo dele é a cruz, que não importa o que acontecer, que ele vai ter que chegar até a cruz para poder trazer a salvação? Então isso soava como uma loucura, e até hoje ela soa como uma loucura. Por isso que a mensagem da cruz para uns pode ser uma transformação, mas para outros pode soar como um confronto. Por isso que às vezes é muito difícil alguém chegar e ouvir e falar: não, como que eu vou crer em uma coisa dessa? Como que eu vou passar a acreditar que um Deus todo-poderoso teve que se diminuir e vir na terra e andar entre os homens, passar as mesmas necessidades do que os homens, para poder trazer a salvação para mim? Então esse é um dos maiores milagres, é um dos maiores milagres, é Jesus vir, Deus, ocupar um corpo humano, começar a andar entre os homens. Pensa só, é como que se fosse uma bomba atômica dentro de uma casquinha de ovo. É um dos maiores milagres. Nós já vivemos. No dia que Jesus nasceu, teve que ocupar um corpo, teve que vir de um ventre, teve que nascer e virar o maior milagre. Esse milagre ainda continua
nascendo e acontecendo dia após dias, nos lugares mais remotos que nós imaginarmos, esse milagre acontecendo nos lugares mais tenebrosos, onde nós imaginarmos, todo dia acontece esse milagre, porque Jesus dia após dia passa a nascer em corações de diversas pessoas, em diversos lugares Ele passa a nascer e passa a habitar naquela vida. Então essa mensagem é uma loucura, como Paulo diz aqui que a mensagem da cruz é uma loucura. Ele vai dizer no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, então Deus tentou se revelar pela sua sabedoria, Deus tentou se revelar dando sinais para Israel no Egito, Deus se revelou dando sinais para os profetas, Deus se revelou abrindo o mar vermelho, Deus se revelou fazendo descer maná do céu, Deus se revelou abrindo o chão, fazendo tanta coisa, a água sair da rocha. Mas agora vai dizer que aprouve Deus salvar pela loucura da pregação. Chegou um dia que Deus olhou do alto céu e disse: ei, não adianta mais, eu abri o mar vermelho, eu já abri o mar vermelho, mas ainda um monte de gente não passa a crer. Eu já abri o céu, fiz parar de chover 3 anos e meio, depois fiz cair chuva, fiz cair maná do céu, fiz sair água da rocha, já operei milagre, maravilha, já demonstrei toda a minha sabedoria, através de profeta, sacerdote, rei. Agora eu vou ter que salvar pela loucura da pregação, agora eu vou ter que ocupar um corpo humano, descer lá, e vou ter que dizer que eu sou o rei, e vou ter que morrer na cruz para poder trazer a salvação para a humanidade. Então é essa mensagem da cruz que traz reconciliação. A mensagem da cruz traz reconciliação, como diz em Efésios 2, versículo 14. Efésios 2, a partir do versículo 14, vai dizer: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, olha só que é pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele, evangelizou a paz, vós que estavais longe, e aos que estava perto. Então é pela cruz que Ele traz a reconciliação, é pela cruz que Ele nos reconciliou com Deus, porque estávamos como inimigos de Deus, mas pela cruz Deus reconciliou todo aquele que crê. Junto com Deus, Deus reconciliou novamente, Jesus reconciliou com Deus novamente pela cruz. Por isso que em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer que Ele, tendo cravado todo o escrito de dívida na cruz, que nos era ao contrária, Ele foi lá e cravou na cruz, ou seja, Ele pagou a dívida, uma dívida que eu e você não podia pagar, que recursos nenhum poderia alcançar, como diz aqui em Salmo 49, versículos 7 e 8, hoje nós vamos andar um pouco na Bíblia, para nós ver o impacto que essa cruz trouxe e continua trazendo ainda. Olha só a dívida que ninguém poderia pagar, diz aqui em Salmo 49, versículo 7 e 8, vai dizer aqui: e nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, ele está dizendo que ninguém podia remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate, porque tinha um preço de resgate que tinha de ser pago, e o salmista aqui está dizendo que ninguém podia dar esse resgate. Por quê? Porque a redenção da alma é caríssima, ainda que usasse todos os recursos, acabaria antes de conseguir pagar, ou seja, não tinha preço, não tinha dinheiro, era incalculável que pudesse pagar o resgate
resgate, a remissão do meu e do teu pecado, mas Jesus teve que descer e pagar essa dívida, esse alto preço, e ainda teve que ir lá e cravar na cruz, para se um dia Satanás e dizer, tentar acusar e dizer, ei, me deve alguma coisa, esse fez tal coisa, só olhar para a cruz, que Jesus olhou lá na cruz e disse, ei, está cravado aqui toda a dívida, está paga, eu paguei, não tem nada pendente, está cravado na cruz. Então é esse impacto da cruz que traz a reconciliação, esse impacto da cruz que pagou a dívida. Olha só o que vai dizer em Gálatas 3:13, o impacto da cruz, o impacto da cruz que nos traz as marcas, o impacto da cruz que vai dizer aqui em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque havia a maldição daquele que fosse pendurado no madeiro, era maldito. Então Jesus teve que nos resgatar dessa maldição, ele teve que ir lá na cruz e pagar o preço, ou seja, todo aquele preço que era para a humanidade pagar, Jesus teve que olhar e dizer, ei, pode descarregar sobre mim, pode derramar sobre mim, eu me faço maldito no lugar deles, toda maldição pode lançar sobre mim. Por isso que Isaías vai dizer, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, porque é pela cruz, é através da cruz que nós recebemos cura na alma, no espírito, é através da cruz que o perdido se acha, é através da cruz que o triste passa a ter alegria, é através da cruz que aquele que é ruim, ele passa a ser bom, é através da cruz que aquele que odeia passa a amar, é através da cruz que um Zaqueu que roubava, agora quando se encontra com Jesus, ele olha e diz, ei, se quiser eu pago até 4 vezes mais, porque essa mensagem da cruz trouxe o impacto da minha vida, e eu não quero nada que foi errado, eu devolvo o que eu roubei, e se tiver mais alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. É esse impacto da cruz, que chama um Bartimeu na beira do caminho, que nem enxergava, ele não via Jesus, por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus, que é pela fé, não é pela vista, é pela fé. Por isso que Bartimeu, na beira do caminho, ele não via nada, mas ele ouviu uma mensagem da cruz, que trouxe um impacto nos seus ouvidos, que ele disse, eu não posso ver, mas eu creio nessa mensagem, e eu sei quem ele é, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é essa mensagem da cruz, que salva o rico, que salva o pobre, é essa mensagem da cruz, que salva o que tem, que salva o que não tem, é essa mensagem da cruz, que é como Paulo disse, que é uma loucura, que confunde os que sabem, essa mensagem da cruz, que chama os loucos para confundir os sábios, essa mensagem da cruz, que chama os mais vil, pecadores, e lava com sangue, dá novas vestes, e faz se assentar diante da mesa dele. Essa mensagem, a mensagem da cruz, eu não sei, talvez tantas coisas você pode ter ouvido, mas eu vim hoje aqui como profeta de Deus, para poder te trazer essa simples mensagem, que há poder na cruz, há poder no nome de Jesus. A cruz pode mudar a vida de qualquer um que passar a crer, a cruz pode mudar a vida do mais vil pecador, como mudou a vida daqueles 2 bandidos que estavam naquela cruz, pendurada ao lado de Jesus. Para você ver que a cruz, ela traz impacto. A mensagem da cruz vem trazendo impacto nos mais simples homens, nos mais importantes homens. A mensagem da cruz, aquela mensagem que quando Jesus olhou para Pedro, Tiago, João e André e disse, ei, vinde após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homem, porque a mensagem da cruz tem o poder para poder mudar a vida daquele que se encontra frustrado, daquele que está tentando pescar a noite toda, já está abandonando a rede, mas de repente, quando a mensagem da cruz passa na beira daquele marco, muda a história deles, porque a mensagem da cruz tem esse poder.
Pedro olhou para Jesus e diz: ei mestre, se afasta de mim porque eu sou pecador. Mas olha o impacto da mensagem da cruz. Jesus olha para ele e diz: fique tranquilo, você é pecador? Eu vou acrescentar um S e vou fazer de você um pescador. Porque a mensagem da cruz tem esse poder. A mensagem da cruz na vida de uns vai acrescentar, na vida de outros vai tirar. Como Deus chamou Abraão sendo ainda Abrão, e depois de um tempo falou: agora eu vou acrescentar mais um A na tua vida, e você vai ser o Abraão. E Sarai, eu vou tirar um I, e você vai ser a Sara. Porque a mensagem da cruz, ela nos deixa no nível certo. Ela tira o que precisa tirar e acrescenta o que precisa pôr. Então eu não sei da tua vida o que você precisa tirar da tua vida, qual é o peso, qual é a bagagem, o que está precisando acrescentar na tua vida, mas saiba de uma coisa: a mensagem da cruz tem esse poder para poder fazer isso. É essa mensagem da cruz que ela começa a salvar. A mensagem da cruz é tão impactante que antes de Jesus ir para a cruz, Jesus já começa a salvar. Vai para o tribunal Jesus e Barrabás, e tinha de ser Jesus, não podia ser Barrabás mesmo de maneira nenhuma. Por mais que aquilo que eles fez foi abominável, mas eles teriam que dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Eles não poderiam dizer: solta Jesus e crucifica Barrabás, porque o sangue de Barrabás não tinha poder nem para perdoar, nem para salvar ele próprio. Então não poderia, se crucificasse Barrabás e soltasse Jesus, eu e você não estaria hoje aqui falando dessa mensagem, dessa loucura da cruz. Eu e você não estaríamos hoje aqui crendo, nós não estaríamos crendo nessa mensagem. Então não podia ser Barrabás. Por isso que quando Jesus estava na cruz, uns olhou e disse: ei, você salvou os outros, salva a ti mesmo, desce da cruz. Eles queriam tentar Jesus, queriam destruir o propósito, dizer: ei, desce da cruz, porque se Jesus desce da cruz, não tinha salvação. E Jesus não desceu da cruz, ele continuou na cruz, não porque ele não tinha poder de descer da cruz, ele tinha poder, mas ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. Se ele descesse da cruz, não havia salvação. Então ele tinha de ficar naquela cruz até poder ser chicoteado, até poder ser crucificado, até poder vir uma coroa de espinho na sua cabeça. Tudo aquilo que a humanidade tinha de levar, ele tinha de ficar ali para poder levar sobre si. Então por isso que ele não desceu da cruz, por isso que ele olhou e sem palavras nenhuma, ele não falou nada, apenas ele olhou e disse: ei Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz, eles não sabem que eu estou aqui até para salvar eles mesmos. Eles não sabem, se eu descer da cruz eles estão perdidos. Eles não sabem, se eu descer da cruz, nenhum vai se salvar. Então eu tenho que ficar aqui na cruz. Eu tenho que ficar aqui na cruz para poder trazer a salvação. Então essa mensagem da cruz é esse impacto que começa a mudar para você ver. Por isso que Paulo diz: ei, essa mensagem é uma loucura para os que perecem, porque essa mensagem que salva um Barrabás, que era um assassino, e está lá e diz: ei, solta Barrabás. E quem olhava aquele cenário dizia: ei, como é que pode? Ele é o Messias, é o Jesus, e está soltando um ladrão, e ele está ficando crucificado. Então ele é pior do que esse ladrão ainda, ele só pode ser pior daquele mesmo. E a multidão dizia: ei, crucifica, crucifica, crucifica ele. Mas mal ele sabia que Jesus já tinha começado, antes de subir naquele madeiro, a realizar a sua obra, salvando o mais vil pecador. Então não importa qual é a situação que você se encontra aí, não importa, eu não estou te vendo, mas talvez pode ter pessoas que estão ouvindo, que já roubaram, que já mataram, que já se prostituíram, que já mentiram, pessoas tristes, frustradas, deprimidas, pode ter todo tipo de pessoa, mas saiba de uma coisa: há poder na mensagem da cruz, há poder no sangue de Jesus. Por isso que ele disse: ei, não foi por ouro, nem prata, nem por coisas vãs, corruptíveis, mas pelo precioso sangue, sangue imaculado, como de um cordeiro sem mácula, sem mancha, que vocês foi comprado. É o alto preço da cruz. A cruz é onde traz o ajuntamento
de diversas pessoas. A cruz salva o rico, a cruz salva o pobre, a cruz salva o político, a cruz salva o policial. O encontro, eu vejo esse cenário da cruz como o maior encontro de todo nível, de tipo de pessoa. Imagine só, uma comparação bem simples que nós somos acostumados no nosso tempo contemporâneo. Imagine juntar num dia de jogo de final, um palmeirense, um corintiano, um são paulino, um santista, tudo quanto é tipo de pessoa, hein? Imagine só, juntar um evangélico, um espírita, um católico, um da Umbanda, juntar todo mundo ali num ambiente só. Foi esse o cenário da cruz. Na cruz, Jesus estava no meio, de um lado havia um bandido, do outro havia outro, de longe tinha uma multidão que dizia: crucifica. Olhando, chorando, tinha a mãe de Jesus, terrena, as suas irmãs, os seus irmãos. Tinha Maria Madalena, que era uma que tinha sido liberta de 7 demônios, uma ex-endemoniada. Mas também tinha um soldado que diz aqui em Lucas 23, versículo 69, Lucas 23, versículo 46, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então o encontro da cruz, o cenário é onde junta uma Maria Madalena, que era uma prostituta, 2 bandidos, um soldado que quando vê aquela cena dá glória a Deus, e em Marcos vai dizer que ele olha e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E mais um pouco depois vai lá Nicodemos, que era um religioso judeu, que era um também que perseguia, mas um dia teve um encontro com essa mensagem da cruz com Jesus, e ficou sabendo do novo nascimento. Agora ele vai lá e chama o seu amigo, que era José de Arimateia, que era um senador, um político, e agora se junta um religioso, um político, 2 bandidos na cruz, uma Maria que era prostituta olhando, um soldado que era uma autoridade daquele tempo, dando glória a Deus. Imagine só o encontro da cruz, que tremendo. Jesus salvando um bandido, salvando o policial ao mesmo tempo, salvando o político ao mesmo tempo, salvando a ex-prostituta ao mesmo tempo, salvando o ex-religioso ao mesmo tempo, salvando José de Arimateia, que era um político, que era rico ao mesmo tempo. Então o encontro da cruz, ele traz isso, ele traz salvação. O encontro da cruz, aleluia, ele não olha para o nível social, econômico, para o nível cultural. O encontro da cruz, ele não olha se a pessoa viveu uma vida inteira justa, ou se naquele ela viveu uma vida inteira de pecado, como aquele bandido da cruz, e no último momento da sua vida ele decidiu reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. O encontro da cruz, ele salva todo aquele que crê. Por isso que a Bíblia vai dizer: ei, todo aquele que com a sua boca confessar e com o seu coração crer, será salvo. Porque o encontro da cruz é isso, ele salva o bandido, ele salva o político, ele salva o policial, ele salva a prostituta, ele salva o religioso, ele salva todo aquele que crê. Só basta crer. E eu não sei qual é a situação que você se encontra aí na tua casa, mas eu tenho uma mensagem de Deus hoje para o teu coração, e quero dizer que Deus hoje marcou um encontro conosco hoje aqui nesta noite, e espiritualmente eu quero que você creia que na onde você está há uma cruz aí, e Jesus marcou esse encontro hoje nesta noite para poder dizer: ei, a salvação, a perdão de pecado, a remissão, porque o mundo precisa ouvir isso. Ei, chega, Paulo disse aqui em 1 Coríntios, ei, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E ele vai dizendo aí: os judeus pedem um sinal, e os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que o mundo precisa, ei, é do amor, é da cruz. Ei, o mundo, eu creio que anda tão ruim assim, não é por tanta maldade, mas é pela falta de amor, é pela
pela falta de amor. Por quê? Não é por tanta maldade, mas sim pela falta de amor, porque nós somos a luz do mundo. Se nós agimos como luz, nós vamos iluminar. O papel de iluminar, o papel de demonstrar a mensagem, o papel de levar essa mensagem não é do mundo. O papel não é do mundo ser bonzinho, o papel não é do mundo fazer tudo certinho, mas o papel somos daqueles de nós que cremos na mensagem da cruz. Nós somos a luz do mundo, porque o mundo jaz do maligno, o mundo jaz em treva. Então o papel da igreja é iluminar, e nós estamos vivendo nesse tempo, e Jesus está nos chamando para que nós podemos iluminar as trevas, porque o ministério de Jesus começou desse jeito. Ele não começou em Jerusalém, ele poderia ter começado em Jerusalém, na elite, da onde eram os religiosos. Ele podia ter começado lá por Nicodemos, por Anás, por Caifás, mas não, mas a Bíblia vai dizer que lá da Galileia, dos gentios, raiou uma luz. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Muitos esperavam nos grandes templos, muitos esperavam em Jerusalém um rei vindo num cavalo branco, mas de repente vem um simples homem, um homem tão simples, que no dia que Judas o traiu, ele teve que identificar com um beijo, porque não tinha como eles reconhecer, porque Jesus era igual a todos. Jesus era tão simples que não dava para reconhecer pela roupa, não dava para reconhecer pela maneira de falar. Ele não falava mais difícil do que o outro, não dava para reconhecer por ele ter mais recurso, mas tinha de dar uma identificação pelo um beijo. Porque o discípulo de Jesus tem que ser identificado pelo amor, pela mensagem da cruz. Por isso que Paulo vai dizer: ei, eu já estou crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É isso que o mundo vai identificar, é pela mensagem da cruz. Nós temos que viver essa mensagem. Por isso que Jesus disse: ei, aquele que crê em mim tem que tomar a sua cruz e tem que me seguir. Ou seja, ele tem que viver essa mensagem da cruz. Aquele que crê em mim, ele tem que viver essa mensagem da cruz, ele tem que ser identificado por essa mensagem. É aí que nós vamos ser identificados por essa mensagem da cruz. Como Paulo disse em Gálatas 6:17. Em Gálatas 6:17, eu queria ler junto contigo para encerrar. Ele vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Qual que são essas marcas? Só as feridas que Paulo levou? Só as chicotadas que Paulo levou? Só os açoites, as perseguição? Não, mas eu creio que as marcas principais que Paulo carregava no seu corpo era a transformação que Jesus um dia pôde fazer na vida dele, no caminho de Damasco, quando ele perseguia os cristãos, pegava cartas para açoitar os cristãos, ficou lá sendo conivente na morte de Estevão, segurando as capas dos religiosos para irem lá e apedrejar Estevão. Eram essas marcas que ele levava na vida dele, que um dia ele pode ser alcançado. Quando ele perseguia, o amor dele alcançou. Pensa só, por isso que ele vai dizer: a mensagem da cruz é loucura. Essa mensagem, ela é tão louca que um dia eu estava indo para bater e passei a receber esse amor. Como é que pode? A mensagem da cruz é loucura. Então as marcas principal na vida de Paulo era essa. Um dia eu estava indo para prender, um dia eu estava indo para açoitar, eu peguei cartas para prender todos os
cristão, mas de repente, no caminho de Damasco, eu fui marcado por essa mensagem da cruz. Por isso que agora ninguém me inquiete, ninguém me perturbe. Pode falar o que quiser, pode dizer que é loucura, pode dizer que é coisa de gente doido, mas eu não estou nem aí, porque eu trago no meu corpo essas marcas que um dia eu fui transformado, e um dia essa salvação me alcançou, e essas mesmas marcas ela quer alcançar a tua vida, aí onde você está. Eu queria que neste momento você orasse juntamente comigo, porque a mensagem da cruz é essa loucura, na onde ela transforma, na onde autoridade nenhuma consegue juntar um ladrão, uma prostituta, um político, um policial, colocar numa mesma mesa e todo mundo fica bem, um dando risada para o outro. É só a cruz que tem esse poder de juntar todo tipo, nível de pessoa, que fez todo tipo de coisa poder se colocar na mesa e dizer: ei, essa mensagem traz transformação na vida de cada um desses. E esta mesma mensagem quer trazer este impacto aí na tua vida. Eu queria que você, na onde você está, aí dentro da tua casa, se tiver alguém aí na tua casa que não serve ainda a Jesus, que não passou a receber ainda essa mensagem, eu queria que você fosse lá e chamasse ela, desse a mão para ela, abraçasse ela, que você pudesse unir aí dentro da tua casa todo nível de pessoa, não importa se é crente, é descrente, não importa se crê, se é evangélico, católico, espírita, da umbanda, da budista, qualquer nível de pessoa que estiver me ouvindo aí hoje, nesta noite, eu quero dizer que hoje o cenário da cruz está armado, e Jesus reuniu todos vocês para poder dizer que Ele amou o mundo de tal maneira ao ponto de se entregar naquela cruz. Então eu queria que você, aí onde você está, você desse a mão aí para quem está perto de você, aquela pessoa que talvez não acredita. O Espírito Santo manda eu dizer isso daqui nesta hora, pelo Espírito Santo de Deus. Hoje tem pessoa que está ouvindo e diz: eu não acredito em Deus, eu sou ateu, Deus não existe. Deus manda eu dizer para você que Ele te amou e que realmente Ele não existe. Existe aquilo que foi criado, que foi feito. Ele é eterno, Ele sempre esteve e sempre será. E Ele manda dizer hoje aqui nesta noite: não importa se você diz que eu não existo, eu continuo te amando até o último momento da tua vida. Xarabassuri bicandarai, herebassou bidecavassuida bachou de babas. Oh, o Espírito Santo de Deus hoje está quebrando o coração de pedras e transformando em coração de carne, e dizendo: eu colocarei a minha lei, os meus mandamentos, os meus estatutos dentro de ti. Oh, alabassuri bicandarai, harabachou devassui ramachou. Oh, aleluia. Ele continua sendo o mesmo, Deus de perto, Deus de longe. Ele continua sendo o mesmo. Ele manda dizer hoje nesta noite: ei, por acaso a coisa difícil demais para mim? Ele manda dizer hoje: ei, aquela mesma palavra que um dia alcançou de longe a filha daquela mulher cananeia que estava endemoniada, Ele manda dizer: ei, estou liberando uma palavra de poder, de libertação, que vai despedaçar julgos, cadeias e grilhões. Ei, Deus manda dizer: ei, aquele teu filho, a tua filha, que você, ei, por esses dias disse: ei, eu já desisti de orar, nem com isso que está acontecendo, nem com esses sinais, essa pessoa não muda. Deus manda dizer: ei, a palavra é minha, não é tua. Peça que eu libere a minha palavra, que alcança, que traz vida, que liberta, que muda. Ele está trazendo esperança no teu coração.
Ele está trazendo paz no momento de crise. Ei, no cenário de crise é na onde Ele se revela, é na onde Ele se manifesta. Foi no meio daquela crise que ninguém acreditava em Deus, que Deus teve de que falar: eu vou mandar o dilúvio. Foi lá que Deus se revelou. Ei, é no momento de crise, quando o povo estava sendo afligido no Egito, que Deus olhou e disse: ei, eu vou tirar o meu povo com mão forte. É no momento de crise, ei, que Deus foi lá e tirou Abraão do meio da idolatria e disse: ei, sai da tua terra, da tua parentela, que eu tenho uma grande promessa para você, que nem a estrela do céu e nem a areia do mar pode ser contada. É no momento de crise, aonde do lado esquerdo tinha um que olhava e dizia: se tu é Cristo, desce daí e salva a gente. Mas do lado direito tinha um que olhava e dizia: será que você não teme nem a Deus, estando na mesma condenação que Ele? Nós com justiça estamos sendo condenados. Ele creu que era com justiça. Ele sabia que a justiça dele não podia te desamarrar, desatar nem um nozinho daquela cruz. E ele só olhou para Jesus e disse: ei, lembra-te de mim. Ele não pediu nem para entrar no reino. Ele só disse: ei, quando você estiver lá no teu reino, lembra de mim. Lembra que um dia teve alguém lá do teu lado, que naquele último momento, que só fez coisa errada na vida, mas naquele último momento foi e creu em ti, creu que eu tinha merecimento para estar naquela cruz e o Senhor não. Ele só pediu para lembrar. Mas Jesus olhou para ele e disse: ei, eu não vou lembrar. Se eu apenas chegar no reino e lembrar: ei, um dia teve um bandido lá do meu lado, eu vou estar sendo hipócrita e não vou viver aquilo que eu preguei. Eu não vou lembrar de você não. Hoje você vai estar comigo no paraíso, é hoje. Jesus está dizendo: não importa, ei, como foi a tua vida inteira. Ele está dizendo: se hoje você crê que a tua justiça não pode fazer nada por você, mas que a justiça dele pode te justificar e te salvar, ele está dizendo: hoje tem salvação para a tua vida. Xarabassuri Picanai. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor é Deus de perto e Deus de longe, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, na onde estiver, Senhor, um coração, Pai, que crê na Tua justiça, Pai. Um coração que crê que a Tua justiça, Pai, foi o Senhor se entregar na cruz para nos justificar, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, conforme está escrito na Tua palavra, Senhor, e conforme o Senhor disse da Tua boca, que todo aquele que vinha a Ti, de maneiras nenhuma o Senhor os lançará fora, Pai. Eu peço a Ti, Pai, que na onde tiver pessoas que estiver vindo a Ti, Pai, acolhe com as Tuas fortes mãos, Pai. Derrama o amor que só o Senhor tem, Pai. Derrama a graça divina que só vem de Ti. Ah, Pai amado, derrama a remissão dos pecados que só o Senhor pode perdoar, Senhor. Há pessoas que estão me ouvindo hoje, Pai, que assim como eu, Pai, há uns 8 anos atrás, fizeram as piores coisas abomináveis da vida, Senhor, mas um dia creu na Tua justiça, Senhor. Essa pessoa está crendo na Tua justiça agora, Pai. Derrama o Teu sangue, perdoa os pecados, Senhor. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. Dá uma nova chance, muda a história. Converte, Pai amado, o coração dos filhos aos pais, Senhor. O coração dos pais aos filhos, Senhor. Aqueles familiares que não se falavam, Senhor, que um sente ódio do outro, Pai. Derrama uma unção de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, Senhor. Quebranta coração hoje, Pai amado. Na onde tiver pessoas chorando, Senhor, nós fomos ministrados no sábado. Ah, Senhor, que os anjos trabalhem em nosso favor, Senhor. E eu creio e recebi da minha casa essa palavra. E peço que o Teu anjo, Pai amado, aquele anjo que foi dito que tem uma taça, Senhor, que ele vai lá e recolhe essas lágrimas, essas orações, Pai, e derrama como incenso no Teu trono, Senhor. Porque a nossa resposta vem do Teu trono. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor.
Ah, Pai, nos perdoa, Senhor, se algum momento, como igreja, te decepcionamos, Senhor. Nos perdoa se algum momento, Pai amado, fomos como aquele sacerdote, aquele levita, que vimos quase morto no caminho e passamos de lado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, que podemos ser melhor, que podemos ser como aquele bom samaritano, Senhor, que não vinha do templo, que não estava saindo do culto, mas olhou e se moveu de íntima compaixão, meu Pai. Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo neste momento, meu Pai. Eu creio que é isso, Senhor. Nós não estamos reunidos no templo como gostaríamos de estar, Senhor, mas nós estamos em espírito e em verdade, como o Senhor há muitos anos atrás olhou para aquela mulher samaritana e disse: ei, é chegado o tempo que não importa se for no templo ou no monte, mas na onde estiver um adorador de espírito e verdade, eu vou achar, porque o Pai procura esses. E é chegado esse tempo. Eu quero liberar isso como uma palavra profética. É chegado o tempo que Deus está achando verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, que são como Pedro e João, na porta do templo Formosa, que ainda que não tenha ouro nem prata, mas tem autoridade no nome de Jesus, para poder olhar e dizer: levanta e anda, ainda há uma chance para você. É chegado esse tempo que Deus está achando os verdadeiros adoradores, os adoradores como aquele bandido da cruz, que no último momento da sua vida creu naquela justiça, como aquela mulher samaritana, que naquele momento que estava confusa, se era no templo ou era no monte, ela largou o seu cântaro, foi correndo, evangelizou toda a cidade, e foi lá e trouxe pessoas ao pé de Jesus. Deus manda dizer hoje, nesta noite, Ele está levantando adoradores, que adoram em espírito e em verdade, adoradores que não usam a sua harpa, que não usa a sua harpa, que são como Davi, que não usa suas harpas, sua arma, nem para confrontar os inimigos que são de carne e que são de osso, mas que ao contrário, que são movidos de uma unção tremenda de adorador, que ele pega a sua harpa, e ainda sabendo que Saul quer o matar, ele tange a sua harpa, para Saul ser liberto do demônio. É uma noite que Deus vai te levantar. Deus está nos levantando, ei, não para poder dizer: aquele fulano é endemoniado, é ladrão, aquele lá engana, não. Deus está nos levantando para tanger a nossa harpa, para poder dizer: ei, ele pode enganar, pode mentir, mas se ele andar do meu lado, eu tenho uma unção profética, poderosa de adorador, que ainda que se ele tiver endemoniado, ele vai ser liberto. Eu quero profetizar essa unção de Davi, aquela unção que ele diz: Senhor, unge a minha cabeça, unge a minha cabeça, Senhor, porque se o Senhor ungir a minha cabeça, o meu cálice vai transbordar. Deus está liberando dessa unção, está liberando essa palavra da cruz. Você que creu, não importa se você está aí sozinho, não importa, a mensagem da cruz é loucura, porque desde os tempos atrás, Deus olha para Ciro, que era adorador de estátua, e diz: ei, eu vou enviar o meu servo. Quem que é o teu servo, Deus? Ciro, aquele adorador de estátua, é ele mesmo que eu vou usar para poder trazer Israel de volta. Oh, labassuri bicandarai. Por isso que essa mensagem é loucura. Oh, aleluia. Essa mensagem é loucura, porque ele levanta um Nabucodonosor que aflige Israel, depois ele vai lá e usa a vida de Nabucodonosor e diz: ei, ele é o meu servo. Oh, aleluia. Essa mensagem é loucura. Essa mensagem é loucura.
Essa mensagem é loucura, mas é poder de Deus. Que ela faz a multidão dizer: solta Barrabás e crucifica ele. Eles estavam achando que estava vencendo, mas Jesus lá da cruz quietinho estava dizendo: é isso mesmo, manda me crucificar, porque se eu não for crucificado não tem salvação. Então libera Barrabás, deixa ele ser salvo e deixa eu ser condenado no lugar dele, no lugar da humanidade. Por isso que ela é loucura. Que essa mensagem que é loucura, confronto, ela é impacto, ela impactou a minha vida há muitos anos atrás. Oh, aleluia! Talvez você não sabe, mas quando eu estava dentro de uma cadeia, eu lembro até hoje, por telefone, ligou um irmão e ele leu para mim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E eu me lembro quando ele leu esse versículo para mim, eu tinha uma Bíblia que não mexia, eu risquei com a caneta esse versículo. 14 dias depois, eu sonhei que pegava a Bíblia, abria nesse versículo, e quando eu li esse versículo, ele começava a brilhar como que se fosse ouro. E eu acordei, e naquele mesmo dia, dentro de uma cadeia, onde tinha uma capelinha, que o púlpito era caixote de fruta de madeira, não tinha microfone, não tinha ninguém bonzinho naquele lugar, só era ex-traficante, ex-ladrão, só era ex, porque a mensagem da cruz traz um impacto, que a pessoa é alguma coisa de ruim, mas quando ela chega na cruz, ela passa a ser ex. E eu me lembro que naquele dia esperei sedentemente o apelo, não teve apelo. Quando o irmão estava dando a bênção apostólica, eu levantei a minha mão e disse: eu quero falar algo aqui, irmão. Ele olhou para mim, meio assustado: o que será que esse cara vai falar? Ficou pensando 1 segundo, 2 segundos mais ou menos, falou: pode falar. E eu falei: eu quero aceitar Jesus hoje. Glória a Deus. E foi essa mensagem da cruz que impactou a minha vida e continua impactando. Cada dia que eu leio, eu falo: ela é loucura. Como que pode um cara condenado há 8 anos e 6 meses por ter roubado, por ter andado armado, por ter falsificado documento, agora está andando com uma Bíblia debaixo do braço e está dizendo: ei, Jesus é bom, salva, liberta. Essa é a mensagem da cruz. E eu quero dizer hoje, que essa mensagem continua alcançando, não importa o que você fez. Talvez o que você fez não chegue nem perto do que eu fiz, e eu não quero nem contar o que eu fiz, porque eu creio que o testemunho não é dizer o que eu fazia de ruim, mas é dizer o que Jesus fez de bom na minha vida, naquele dia que eu quis levantar a mão e entregar a vida para Ele. Porque senão seria um testemunho se eu contasse as barbaridades que eu fazia. Mas eu quero contar o que Jesus fez, como eu contei. E eu quero que você também esteja aqui ou em qualquer outro lugar que você for, contando o que Ele fez na sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Superou, Deus não te fez de raça, não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz.
ela tem sua medida.